amor. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos falando de gratidão, né? Agradecendo pela vida dos irmãos. Mas hoje também é um dia especial para nós. Hoje é o dia da Bíblia. Hoje é o dia da Bíblia. E como essa palavra é importante para nós, para a nossa vida, como a palavra de Deus é importante para nós, ela faz toda a diferença na nossa vida. Ela revela a vontade do Pai, ela revela o caminho da salvação, ela revela o caminho para longe da perdição eterna, para longe do inferno. Ela nos revela aquilo que está no coração do nosso Deus. Deus, quando criou o universo, Deus criou através da sua palavra. E a Bíblia diz que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Todas as coisas ainda estão subsistindo pela palavra do seu poder. Todas as coisas. Você vai numa loja para comprar um aparelho, um celular, um eletrodoméstico. O fabricante sempre coloca um manual de como você deve usar e o que você não deve fazer com aquele aparelho. Quando Deus criou o universo, Ele também deixou o manual. Como viver, como alcançar salvação, como alcançar perdão. Esse livro fala de vida, fala de salvação, fala de justificação, fala de perdão, fala da vontade de Deus, fala da eternidade, fala da vida e fala da morte. Se a gente quer aprender a viver nesta terra, a gente precisa consultar o manual do fabricante. Está tudo aqui. Os judeus estavam falando com Jesus acerca de muitos assuntos que eles não conheciam, acerca da ressurreição, estão equivocados. E Jesus disse: vocês erram, não conhecendo as Escrituras Sagradas, vocês erram por não conhecer. E ele diz assim: examinai, pois, as Escrituras, porque julgai ter nelas o quê? A vida eterna. E são elas que testificam de mim, disse Jesus. Olha como é importante, irmãos, examinar as Escrituras. Elas testificam de Jesus. Elas testificam, nos ensinando sobre a vida eterna. Quando Deus levantou o profeta Oséias, no meio de uma geração que havia abandonado a palavra e o conhecimento de Deus, começa a ver o juízo sobre aquele povo. Aquele povo começa a colher frutos de uma vida errada, porque desprezaram a palavra de Deus. E Deus convoca este povo a voltar a Ele, a observar o que a sua palavra ensinava e o que a palavra profética estava dizendo para eles naqueles dias. Nós vamos ler alguns textos aqui em Oséias, no capítulo 4, verso 1 e 2, para começar. Nós vamos estar lendo, acredito que vai ser projetado, se Deus quiser, já está ali. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de quê? De Deus na terra.
Não havendo conhecimento de Deus, o verso 2 diz assim: só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar, e há homicídios sobre homicídio. Porque tudo isso estava acontecendo em Israel. Homicídios, havia perjurar, não havia benignidade, havia adultérios, havia fornicação, havia todo tipo de iniquidade, de idolatria. Porque havia porque não estavam mais dando crédito à palavra do Senhor nosso Deus. Por isso ele diz no verso 1: ouvi a palavra do Senhor, vós, povo de Israel. Ouvi a palavra, porque o Senhor tem uma contenda. O Senhor tinha uma contenda. E o fruto das nossas escolhas em desprezar a palavra de Deus, desprezar, não dar ouvidos, isso faz com que contendas da parte de Deus com um homem seja instalada. No verso de número 6, diz a causa de tudo isso. No verso 6 diz assim: o meu povo foi destruído, porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O povo foi destruído, o povo estava sendo destruído, o povo estava caminhando para o abismo, o povo estava caminhando para a autodestruição. Porque todo pecado, toda iniquidade, toda desobediência é autodestrutiva. Estão entendendo? Toda iniquidade, toda desobediência é autodestrutiva. Ela vai autodestruindo quem assim procede. Ele vai destruindo o homem. E Deus está falando assim: o meu povo foi destruído. Não foi destruído por causa dos inimigos. Não foi destruída por um agente externo, mas foi destruída porque faltou o quê? O que faltou para eles? Conhecimento. Faltou conhecimento da palavra. Quando a gente lê, por exemplo, Isaías, a gente acha ali um texto que está quase perto do mesmo contexto aqui, mas só que era um outro profeta, Isaías. E ele narra, ele conta. E acho isso interessante, que o povo também estava se perdendo por não darem crédito à palavra de Deus. E um rei que mandou reconstruir, reformar o santuário, porque Deus e o culto ao Senhor estava sendo desprezado. E aí alguém acha um livro na casa de Deus, um livro que estava entre os escombros, entre outros livros, ele acha um livro, e ele traz aquele livro ao rei. E o rei que estava fazendo a reforma do templo, do santuário, quando ele pega aquele livro, ele estremece, porque ele começa a ler aquele livro, e ele começa a entender que tudo aquilo que eles estavam vivendo, toda aquela maldição, toda aquela desgraça, toda aquela opressão, era porque, desde os seus pais, tinham abandonado a palavra de Deus. A palavra de Deus estava dentro do templo, entre os escombros. Que dizer de nossos dias? Em muitos lugares, em muitos tempos, a palavra de Deus está perdida entre escombros, onde os sacerdotes não ensinam mais a palavra de Deus, onde
se vai de campanha em campanha, onde se vai de proposta sobre proposta, onde vai de promessas sobre promessas, mas a única coisa que se falta ali é a palavra de Deus, onde a palavra de Deus não é mais pregada. Você pode ter certeza que se instalou uma autodestruição na vida daquelas pessoas. A palavra de Deus é a voz do próprio Deus. A palavra de Deus é a manifestação da sua voz, nos conduzindo, nos direcionando, apontando o caminho, revelando Cristo, revelando salvação. Por isso, nos últimos tempos, diz Paulo a Timóteo, que as pessoas teriam comichões nos seus ouvidos, não suportando mais a verdade, mas correndo atrás de fábulas, procurariam mestres que lhes ensinaria o que era conveniente, o que lhes agradava, o que os exaltava, o que fazia cosquinha na alma deles. E eles não eram confrontados, porque a palavra me confronta para a minha salvação. A palavra me confronta para me dar vida eterna. Ela me confronta para me mudar. Ela me confronta para que eu seja transformado à imagem e semelhança do Filho de Deus, Jesus. Por isso estamos vivendo num tempo em que as pessoas não suportam mais a sã doutrina. Eu vi uma foto hoje, eu achei interessante, que tinha 3 copos pela metade. E aí dizia assim, que o otimista dizia que aquele copo estava quase cheio. Aí tinha um outro copo, e aquele copo estava assim. Aqui o pessimista está dizendo que esse copo está quase vazio. E o terceiro copo dizia assim: esse copo aqui, o dono dele está dizendo que esse copo está oprimindo ele não quer ficar olhando para esse copo. Esse copo está incomodando ele. Então temos 3 tipos de pessoa agora nos nossos dias. Aquela que tudo lhe ofende. Não tem hoje em dia esse grupo de pessoas? Existe um grupo de pessoas que olha para a palavra e diz: essa palavra aqui, ela está me confrontando e eu vou mudar, porque eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero ser salvo, eu quero ter vida eterna. E há um grupo de pessoas que diz: não quero nem ouvir isso, porque eu só quero ouvir sobre bênção, eu só quero ouvir sobre vitória. E é verdade, irmãos, Deus é um Deus de bênção, Deus é um Deus de vitória, e eu concordo. Mas é um Deus que trata dos seus filhos, para nos dar uma vitória concreta e eterna. E Deus está falando, irmãos, através do profeta Oséias, agora no capítulo 5, no verso 15, depois vamos pular para o capítulo 6, do verso 1 a 3, porque o verso 15 dá uma melhor ideia do contexto. Capítulo 5, verso 15, diz assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados, e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Olha o que Deus está falando aqui, irmãos, para aquele povo. Olha, eu cansei de falar, agora eu vou me retirar, e vou os abandonar a própria escolha deles, a própria sorte.
Voltarei para o meu lugar e os deixarei à mercê de suas próprias escolhas. Aí Deus está falando assim: até que se reconheçam culpados. Então, quando o homem está longe da palavra de Deus e quer trilhar os seus próprios caminhos, vai chegar um momento que ele vai se sentir culpado, que ele vai ver que Deus não está mais na vida dele, que Deus não está aprovando mais o que ele está fazendo, que Deus não está mais aceitando a sua oferta, que Deus não está aceitando mais a sua adoração, e Deus não está mais nesse negócio. Aí Deus está dizendo assim, né? Até que se percebam culpados e busquem a minha face, estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Infelizmente, é verdade ou não é? Mas pode falar para mim. Infelizmente, há pessoas que só buscam a Deus quando chega nesse estágio aqui do verso 15. Só na dor, só na luta, só na enfermidade, só no desespero, que lembram de Deus. Sim ou não? Não é verdade? Há pessoas assim. E Deus não quer um relacionamento assim. Deus não quer. Ele pode responder porque Ele é misericordioso, mas Ele não quer. Ele quer curar. Ele quer edificar a nossa alma. Ele quer nos fortalecer. Ele quer filhos que tenham intimidade com Ele. E aí no capítulo 6, verso 1, então, diz assim: vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida, e no terceiro dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva será a sua saída, e Ele nos virá como a chuva serôdia que rega a terra. Olha que coisa tremenda. Então Deus está dizendo: olha, eu vou para o meu lugar, até que se sintam culpados e me busquem. E Ele diz: de madrugada me buscarão, e dirão: vinde, tornemos ao Senhor. Ele nos despedaçou, estamos despedaçados diante do Senhor, mas quando eu buscar, a Bíblia diz aqui, Ele nos sarará, fez a ferida e a ligará. E aqui de um modo profético, no verso 12 ele fala sobre Jesus, que é causa da nossa restauração e da nossa cura. Ele fala sobre isso: depois de 2 dias nos dará a vida. Está falando do Filho de Deus ferido na cruz, mas que iria ressuscitar, e viveremos diante dele. Prossigamos em conhecer ao Senhor. Como eu falei aquele episódio, a Bíblia estava perdida, a palavra estava perdida dentro da casa de Deus. Que absurdo! Eu não sei o que os sacerdotes faziam lá. Eles não tinham ideia de que era cultuar, de quem era o Senhor. O que eles faziam lá? Para quem sacrificavam? Eu não sei, mas aqui Oséias está convidando, Deus está convidando aqui: vinde, tornemos para o Senhor. É o mesmo Deus que permitiu a ferida, aquele Deus que nos despedaçou por causa dos nossos pecados. Ele nos sarará, Ele pode nos edificar, nos fortalecer, e curar e restaurar a alma do ferido. E no finalzinho desse verso 3 ele diz: e Ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Como aquela chuva temporânea serôdia, aquela chuva que vem e faz brotar a semente. Há muitas orações que são como sementes que estão na terra,
e que nunca vão brotar se a chuva serôdia não passar sobre ela. Há muitas orações que precisam da chuva serôdia de Deus, e essa chuva é a chuva da aprovação de Deus. É a chuva que, quando Deus olha e diz: esse está alinhado com a minha vontade e com a minha palavra. Por isso que Jesus disse: olha, se as minhas palavras estiverem em vós, vocês pedirão tudo o que quiserem, porque será feito. Se a palavra do Senhor estiver em mim, eu vou estar alinhado com a vontade dEle, e eu vou pedir tudo o que quiser, porque a minha oração terá a chuva serôdia fazendo brotar as sementes. Por isso, muitas orações antes da chuva serôdia, ou para a chuva serôdia vir, muitas orações precisam ser regadas com as nossas próprias lágrimas. Lágrimas de arrependimento, de quebrantamento, lágrimas de adoração. Isso atrai a chuva serôdia, a chuva que traz a vida, a chuva que traz a vida. E através aqui do profeta, Deus continua falando àquele povo. Capítulo 14, verso 1 e 2, diz assim: 14, 1 e 2: Converte-te, ou volta-te, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor, e dizei: expulsa, Senhor, toda iniquidade, recebe o que é bom, e te daremos como bezerro sacrifício dos nossos lábios. Sacrifício dos nossos lábios, sacrifício de uma adoração real e concreta. Por isso o profeta está dizendo: volta, Israel, volta para o Senhor teu Deus, volta para Ele, porque pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor, e dizei: Senhor, expulsa toda a maldade, toda a iniquidade, recebe o bem, e daremos como bezerro o sacrifício dos nossos lábios. Sacrifício dos nossos lábios, palavras alinhadas com o coração de Deus, palavras alinhadas com a sua vontade, com o seu querer, com o seu poder. Por isso, Oséias está aqui advertindo o povo, exortando o povo, encorajando o povo, dizendo: volta, Israel, para o Senhor teu Deus. Volta. Volta. Volta para Ele. Deus queria fazer algo tremendo ali. Deus queria trazer uma restauração para eles ali. Queria trazer algo tremendo na vida deles. Deus queria fazer tudo novo na vida deles. Tudo que eles tinham que fazer era voltar para o Senhor, porque Deus havia deixado a sua palavra. Deus havia levantado profetas. Deus não queria que eles estivessem vivendo tudo aquilo que eles estavam vivendo. Deus não queria que eles fossem para o cativeiro. Por isso, foi necessária uma palavra, porque Deus queria os abençoar. Amém? Deus queria enviar a chuva serôdia. E você lê, outro dia aqui, pouco tempo, eu preguei sobre esse capítulo 14 de Oséias, e tudo que Deus queria fazer na vida deles. O que Deus estava dizendo era: olha, Israel, confia em mim, que tenho eu com os ídolos, confia em mim, volte para mim, eu quero fazer algo novo na sua vida. Era o que ele estava dizendo para Israel. Volta, Israel, para o Senhor teu Deus.
que muitas vezes parece uma palavra dura de Deus, irmãos. É uma palavra de salvação. Que muitas vezes parece uma palavra que vai direto ao coração, trazendo incômodo. É uma palavra de perdão, que Deus reconduziu ao arrependimento. E o arrependimento traz salvação. O arrependimento abre a janela dos céus. O arrependimento faz o mover do Espírito Santo no nosso coração ser forte e poderoso. O arrependimento traz o sangue do Cordeiro sobre nossa alma, nos purificando, nos edificando, nos fazendo cheios do seu Espírito. Toda a história de avivamento sempre passa pelo arrependimento. Sempre passa pelo quebrantamento de um povo. Por isso, palavras apenas que fazem cosquinha na alma do homem, palavras que exaltam, palavras antropocêntricas, nunca vai produzir nenhum tipo de avivamento. Porque a palavra é cristocêntrica. E quando alguém perde a palavra dentro do templo, o que está sendo pregado não é cristocêntrico, mas antropocêntrico. Exaltando o homem, dizendo que Deus precisa de você, porque sem você Deus não é nada, que Deus está perdido sem você. E a palavra cristocêntrica é aquela, olha, Ele morreu na cruz por te amar. Porém, se você não se arrepender e aceitar a palavra da cruz, há um lago de fogo te esperando. Portanto, arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa palavra é dura, mas leva ao arrependimento. Uma vez eu estava pregando, e hoje os irmãos estão ouvindo a minha parte boa. Um pastorzinho cuti-cuti, fofinho, que nem puxa a orelha de ninguém. Minha parte boa. Porque quando comecei a pregar na escola, no meio dos ímpios, e eu levantava a minha voz e dizia: assim diz o Senhor, o machado já está pronto, toda árvore que não dá fruto vai ser lançada no fogo. E aí chegou um colega para mim e disse: olha, não fala mais do inferno para mim não, que eu fico, sei lá, eu fico preocupado, eu fico sonhando depois. Só que eu ouvir do amor, né? O inferno é uma realidade, é real. E a Bíblia fala sobre o inferno. Por isso que eu falei, é um terceiro grupo, um terceiro copo, que esse copo está me ofendendo. É aquela geração que não pode ouvir sobre o juízo final, sobre o inferno, sobre condenação. Há um grupo que diz que a Bíblia tem que ser atualizada, porque ela ofende um grupo de pessoas. O que adianta atualizar a Bíblia e apagar tudo que fala sobre o pecado e o inferno e deixar o homem caminhar os passos largos para a condenação? Porque o homem não pode ser ofendido, o homem não pode ser confrontado. Convido os irmãos que quiserem, procura lá na internet uma mensagem do século XVIII, se eu não me engano, XIX, final do século XVIII. Pecadores nas mãos de um Deus irado. Quem pregou foi... Quem pregou essa mensagem? Mas está lá, pecadores nas mãos de um Deus irado. A gente pega essa aqui, foi quem pregou? Foi o
Esqueceu? Está lá. Aí você digita lá. Tem até no YouTube essa mensagem lida. Sabe o que ele prega, irmãos? Ele está pregando lá. E ele fala o seguinte, no meio da plateia, ninguém queria saber de Deus. Ele passa a noite orando, o pregador, e ele diz assim, que a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, é semelhante a um homem que segura uma aranha pela teia para ela não cair no fogo. E o nome dessa teia é graça, é misericórdia. E até quando Deus vai ter paciência de ficar te segurando e você não se arrepender? Não sei o que está falando assim, não, tá, irmão? Ninguém fica triste aí, não. É ele mesmo. Ele está falando, é como se fosse aquele bicho nojento. Já pensou em pregar sobre isso? Pendurado no fogo ali, é somente aquela pequena e fina teia que sustenta ele entre o fogo e a mão. A graça é apenas essa teia, que um momento para o outro vai se romper. E aí quando ele levanta a sua voz, pregando com autoridade sobre condenação, acontece um despertamento naquele lugar. As pessoas começam a se segurar no banco, desesperadas, angustiadas, porque elas começam a olhar e ter visões de que o chão da igreja saiu. E elas se seguram no banco, dizendo: nós vamos cair no inferno. E naquela noite começa um grande avivamento na Inglaterra. Pessoas arrependidas, quebrantadas, porque realmente viram a realidade da palavra de Deus. E essa não é um tipo de mensagem que a gente gosta de ouvir. É melhor falar do céu, né? É melhor falar do céu. O céu é uma realidade. O céu é maravilhoso. Mas não significa que o inferno também não seja uma realidade. Concordam? São realidades. Nós precisamos deixar que a palavra entre em nosso coração, em nossa vida, nos mude, nos transforme. Que essa palavra esteja dentro de nós a cada dia, produzindo frutos, trazendo a sua chuva serôdia sobre nós. Nós vamos ler ainda em João, a maravilha dessa palavra sobre nós, na nossa vida. João 14, verso 21 e 22, está aqui no projetor. Aquele que tem os meus mandamentos, diz o Bárbara, este é aquele que me ama, e aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu amarei, e me manifestarei a ele. Nesse Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Vamos ler juntos esse 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Amém? Jesus disse: se alguém me ama, vai guardar o quê? Se alguém ama Jesus, vai guardar a sua palavra, vai obedecer a sua palavra. Sua palavra não vai estar perdida dentro da sua casa. A palavra de Deus é a verdade. Que coisa tremenda. Hoje quando o Márcio
pela manhã estava dirigindo o culto, ele leu um salmo. Naquele salmo, um verso que diz: Deus engrandeceu acima de tudo a sua palavra, Deus engrandeceu acima de tudo o seu nome e a sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. Não sei se acontece com os irmãos, mas aí eu citei esse mesmo texto nessa madrugada. Eu fui lá beber água. Lá do lado da minha casa, lá tem um pessoal que faz um negócio de macumba, centro, fica a noite toda. Eu fui beber água. Aí, irmão, não sei se já aconteceu com os irmãos, eu tinha uns arrepios assim. Falei, que negócio é esse? Quem já sentiu isso? Parece que o cão está ali. Aí eu falei assim: Deus engrandeceu o seu nome e a sua palavra acima de tudo. E a palavra de Deus diz o seguinte: que praga alguma chegará à tua tenda. Então já é o bastante, a palavra de Deus está engrandecida, então rapa fora. E pronto, fui dormindo na paz. Ai não, estou com medo do diabo, não. Ai, o que a palavra está dizendo? A palavra está em mim, está em você. Olha o que diz. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos para Ele e faremos o quê? Nele morada. Estão entendendo? A palavra de Deus faz morada em mim. A palavra de Deus faz morada em você. Você apenas tem que manifestar ela, falá-la, crer, dizer o que você realmente crê. Quando você crê, é porque a palavra já está em você, está entranhada em você, está dentro da sua vida, está dentro do seu DNA, dos seus poros. Ela mudou a sua vida. Sabe por que mudou a sua vida? Porque você nasceu de novo. O apóstolo João diz, lá no capítulo 5 de 1 João, são 13 que testificam na terra. E um desses 3 é a palavra. A palavra testifica na terra que há um Deus. A palavra testifica em mim que esse Deus está em mim. Porque a palavra é Jesus em mim. São 3 que testificam na terra. Se não me engano, é o sangue, a água e a palavra. A palavra testifica dele. A palavra testifica, por isso quem tem Jesus, quem tem a palavra, testifica dele. Porque a palavra de Deus está em você, dentro de você. Sabe por quê? Porque Jesus diz assim: porque eu farei nele o quê? Morada. A palavra mora em você, amém? Ou não amém? Amém. A palavra de Deus está em você. Deixa essa palavra mexer com todo o seu ser, com todo o seu coração, com toda a sua vida. Deixa a palavra de Deus mover em seu coração. Falei aqui desse texto, eu abri só para ler 1 João 5, verso 6, verso 7 e verso 8, porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Esses 3 são um. E são 3 os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. Esses 3 também concordam num. Tudo isso está conectado, irmãos. A palavra nos céus testificam de Deus, e em mim, na terra, são 3 que testificam: o Espírito testifica em mim. E sabe o que Jesus disse? Que as minhas palavras são Espírito
e são vida. Lembram disso? Lembra que Jesus falou: as minhas palavras são espírito e são vida? O espírito está em mim, a palavra está em mim. A palavra é viva. Irmãos, a palavra não é algo morto, não são letras mortas. A palavra ganha vida, entra em mim e me salva, e testifica que eu fui salvo, porque a palavra está viva. Hebreus 4:12, o que é que diz lá? Sabe não, irmãos? Nem eu. Diz assim, que a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, que ela penetra até na divisão da alma e do espírito. Ela vai e separa juntas medulas, ela entra e vai organizando toda a minha vida, e apta até para discernir meus pensamentos. A palavra de Deus é viva. Estão entendendo, irmãos? A palavra de Deus é viva, porque a palavra tem um nome. A palavra tem um nome, a palavra é Jesus. Você sabia que a palavra é Jesus? João 1, verso 1. No princípio era o Verbo. O Verbo é o quê? No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. A palavra é viva. O que é verbo? Verbo é uma palavra que exprime ação. No princípio era o Verbo. No princípio era a palavra. No princípio era Jesus. A palavra era Deus. A palavra é Deus. A palavra é viva. É eficaz. A palavra salva. A palavra liberta. A palavra afugenta o inimigo. A palavra cura os enfermos. A palavra traz salvação para os perdidos. Por um motivo: a palavra é Jesus. Por isso, se a palavra permanecer em mim, eu vou pedir o que eu quiser que será feito, porque a palavra está em mim. E aí Jesus disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra. Guardar onde? No coração. Como diz no Salmo 119: escondi a tua palavra no meu coração. É justamente isso. Jesus disse: se alguém me ama, vai guardar a minha palavra, e o meu Pai o amará, e viveremos. E viveremos para Ele, e faremos nele morada. Amém, irmãos? A palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus é Jesus. E nós agradecemos a Deus por ter nos dado esta palavra de libertação, esta revelação que nós temos, e que muitas vezes fica jogada, e que muitas vezes fica abandonada, muitas vezes fica desprezada, muitas vezes fica amarelada, muitas vezes fica na casa de pessoas, aberta no Salmo 91, amarelada. Não, irmãos, isso não. A palavra de Deus precisa estar em mim, guardada em mim. Eu preciso permanecer nela. Ela precisa fazer em mim morada. Por isso, encha seu coração da palavra, encha sua mente da palavra. Para encerrar, amém? Encerrando. Para encerrar, o Salmo 1 diz: feliz é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem anda na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e nela faz o quê? Medita de dia e de noite. E essa pessoa vai ser como? A Bíblia diz que será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, não é isso? Cujo dá o seu fruto na estação própria. As folhas não caem,
e tudo que fizer vai prosperar. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Porque assim como os ímpios não vão subsistir na congregação dos justos. Agora essa partezinha final esqueci. E diz assim: porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Não é isso? Está certo? O Senhor conhece o caminho dos ímpios, dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então vamos meditar na palavra dia e noite, porque tudo que fizermos vai prosperar. Irmãos, que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos ficar de pé. Querido Deus, obrigado, Pai, pela revelação que temos de Jesus Cristo através da Tua palavra, revelação de vida eterna, de salvação, de justificação. Nós te agradecemos, Senhor, que a Tua palavra esteja em nós, dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente, que a Tua palavra nos limpe, nos purifique. Que a Tua palavra, como água, Pai, nos lave, nos santifique. Que ela permaneça em nós. Nós te pedimos isso, abençoe o Teu povo, desperta-nos para viver a Tua palavra na íntegra. Pai, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Que agora o amor de Deus, nosso eterno Pai, a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações que vêm do Espírito Santo de Deus, que fica com cada um que está reunido neste lugar, e com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. Todos digam amém. Amém. Uma semana de paz, de vitória, na presença de Jesus.